Olá, tudo bem? Muito obrigado pela sua audiência. Nós estamos iniciando mais um Baú de Votu. Toda semana nós trazemos um convidado aqui para contar um pouco da história de Votuporanga. E hoje o programa é um pouquinho diferente. O nosso convidado não é tão antigo de Votuporanga, mas ele pesquisou muito e até escreveu um livro. Diogo Vicentino, muito obrigado por você ter vindo e aceito o nosso convite. E vamos falar da história de Votuporanga que você conhece bem, né, Diogo? Bom, muito obrigado. A sua volta à TV universitária, à rádio Unifev hoje, né? Nós tivemos no tempo da universitária, né? A rádio Unifev. E é um prazer estar aqui com você e falar um pouco sobre a história de Votuporanga. Uma história que não é tão antiga, mas que sempre me interessou, e eu fiquei aí durante um período grande aí de quase 9 anos, na realidade, levantando os dados e procurando corrigir alguma coisinha, alguma distorção de nome ou de data tal, e tive a oportunidade de ver de ponta a ponta a história de Votuporanga. Porque, Diogo, você tocou num assunto que quando a gente começa a ouvir história, não bate uma coisa com a outra, né? O assunto é o mesmo, mas cada um tem uma visão diferente. Então isso complica para quem quer contar a história da cidade, né? Não tem dúvida. As pessoas contam, a pessoa escuta, ouve e faz alguma atrapalhada com alguma data, algum nome, algum fato, algum local, e essa história vai se repetindo, né? Quer dizer, para ele é verdadeiro. Para ele, sim, ele ouviu, mas não ouviu bem aquilo, né? E outra coisa, quando nós começamos os registros aqui de Votuporanga, nós tínhamos 2 jornais antagônicos politicamente. Então via a história por um prisma diferente, um do outro. Então isso aí complicava um pouco. Era o Oeste Paulista, depois a Vanguarda. Quando veio, já tinha uma tendência política oposta um do outro, né? Então os registros, às vezes, do mesmo fato, era visto por outro prisma. Então precisava a gente levantar isso aí para ver o que realmente estava acontecendo. Bom, Diogo, você veio para Votuporanga quando? 1975. Você veio para trabalhar no banco? Eu vim para trabalhar no Banespa. Você era de? Sou de Barretos, estava morando em São Paulo, entrei no banco lá em São Paulo em 72, fiquei até 75, quando eu pedi a transferência para essa região, que me chamava a atenção por ser uma região nova, uma região desbravada há pouco tempo, e eu tinha um interesse de vir para cá, né? E escolhi sem conhecer a cidade, mas tive informações e vim, estou satisfeito aqui. Aqui eu casei, aqui estão meus filhos, a minha vida está aqui. Virou um votuporanguense. Virei votuporanguense. Estou mais tempo em Votuporanga do que em Barretos, onde eu nasci, né? Tá. E o que te levou? Aí você começou a pesquisar para escrever esse livro, que ainda não foi publicado. Não foi publicado. Vamos torcer para que esse livro seja publicado. Você sabe as dificuldades que a gente enfrenta um pouco. Eu sei. Né? E o que te levou a querer escrever um livro? Você se inspirou em quê? Em algum outro livro? O que te levou? Não, foi o seguinte, eu ouvi as histórias de Votuporanga, que me interessavam muito, umas histórias muito interessantes, uma história recente ainda, vamos falar assim, dentro da história, né? E eu tive pessoas, como você lembrou agora, o do Lindolfo Pellegrini, né? Que contavam as histórias, não tinha registro dessas histórias. E quando eu assumi a presidência da Fundação Educacional, eu pensei, puxa vida, estou no lugar certo para levantar essas histórias, fazer uma pesquisa e tal. Mas aí veio aquele governo Collor de Mello, tal, aqueles problemas todos enfrentados, foi muito turbulenta essa passagem, né? Nós tivemos que ter uma mão muito firme para levar a faculdade a bom termo, recuperar ela financeiramente, mais a parte administrativa, a questão das mensalidades, tudo isso tinha discussão, porque tinha um turma aprendendo, tinha outro fiscalizando, era aquela confusão toda e passou. E a Fundação passou por problemas sérios. Passou por problemas sérios. E toda vez que tem alguma alteração na política econômica do país, a Fundação sofre logo, porque é a dificuldade. Sem emprego, você não tem aluno, você não tem mensalidade, né? Então, essas coisas acontecem. E aí, o que aconteceu? Passou esse tempo, eu não consegui fazer o livro, e mais para frente eu fui convidado para ir para a prefeitura, né?
E Era governo? Eu fui no governo do Carlão. Carlão. Eu fui chefe de gabinete do Carlão durante um tempo, depois secretário do Desenvolvimento Econômico, né? E não consegui também implementar, e no governo do Júnior Marão eu conversei com ele, falei que eu achava que era necessário. Ele pegou, falou, olha, vou marcar uma reunião na Secretaria da Cultura, você explana isso aí lá, eles estão lá te esperando para isso. E eu fui para lá. Você lembra quem era o secretário de Cultura ou não? Era Eliane. Eliane. Aí eu fui lá, fui colocado numa mesa com alguns funcionários lá de alguns departamentos, e eu reparei que cada um ali tinha uma cabeça para o livro. Um achava que devia ser um livro de fotografia, outro um livro de depoimento, outro um livro não sei do quê, e eu vi que era muito difícil sair um livro dali. Eu voltei, conversei com o Juninho, falei, Juninho, o livro não sai por lá, não tem jeito. A equipe que eles colocaram lá não se afina nas ideias, tudo, então vai complicar bastante. Você já tinha na cabeça o tipo de livro que você queria fazer ou não? Eu tinha que era o registro histórico, nada romanceado, nem nada, o registro histórico, né? Que eu tinha aí. Aí eu falei para o Juninho, olha, eu nunca fiz isso, eu nunca escrevi nada, mas se eu tenho essa ideia, já se passaram alguns anos, mais de 20 anos que eu venho batendo com essa ideia, então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar esse livro. Eu vou continuar aqui na secretaria, nos intervalos aí, eu vou aproveitar para pesquisar também na documentação que tem aqui, e eu vou levantar esse livro. O Juninho falou, tudo bem. Né? E não tinha Google na época. Tudo bem. Não, algumas coisas estavam começando ainda. Né? Então a gente tinha que ir buscar, achar alguns documentos que nós não tínhamos nem no município. Né? Por exemplo, a escritura de compra da fazenda Marinheiro de Cima, eu comecei por ali, eu fui para São Paulo, no 11º cartório, na Vila Mariana, e eles me atenderam muito bem lá na Vila Mariana, tiraram um xerox da escritura, eu vim com ela e ali eu já comecei a tomar o início de tudo. Então me conta essa história, como é que isso aconteceu? Porque, na verdade, essa terra aqui era do Schmidt, né? Que depois passou por Theodor Willi. Me conta como é que foi isso. O que eu percebi foi o seguinte, as terras aqui começaram a ter o olhar de fora quando começou a se falar numa ferrovia que chegasse até Cuiabá. Né? São Paulo-Cuiabá. São Paulo-Cuiabá. Foram algumas rotas de ferrovia foram publicadas. Né? Uma passava aqui, saía por Minas Gerais, outra no Aparecida do Taboado, né? Que já tinha um porto, que é uma cidade mais antiga da região. Parece que tinha uma que passava ali perto de América também, um projeto, né? Então, esse projeto que ia por Minas Gerais, acabava passando por lá e tal. Isso aí chamou atenção e o Schmidt comprou, naquela ocasião, a Fazenda Marinheiro de Cima, né, em 1918, aproximadamente, e também o Carvalho, da Vila Carvalho, comprou também uma área ali, porque existia a possibilidade de se passar entre Votuporanga e Andeara, a ferrovia. E lá já era um ponto de boiada e tal, ele foi e comprou 4 minhoqueiros, o outro comprou 12 minhoqueiros. Schmidt era o rei do café, né, naquela época. Ele tinha bastante café e tal, então ele uma terra Ribeirão, nova, né? Era de Ribeirão Preto. E então foi aí que aconteceu. E o Schmidt, ele comprou essas fazendas com uma ajuda financeira da firma Theodor Willi, que era exportadora de café e de outras coisas, mas principalmente o café. E financiava, como hoje algumas empresas jogam na soja, outro no milho, e acaba financiando, às vezes, uma grande área e tal. E o café entrou em decadência. Em 1918 teve uma crise muito grande, depois teve aquela do tempo do Getúlio, que eles andaram queimando café, porque só a produção de café do Brasil era maior do que o consumo mundial. Então passou a não ter comércio. Depois veio o crack de 29 da Bolsa de Nova York, que também trouxe um outro grande problema para todos os comerciantes, investidores, produtores, etc. Agora, nessa época, a terra já era do Schmidt. Era do Schmidt. Aí o que ele fez? Em 24, o Schmidt faleceu, ficou com os filhos dele. E os filhos procuraram lá, se entender com a Theodor Willi e deram essa fazenda
a Marinheiro de Cima, em dação de pagamento para Teodoro Willi, para liquidar aquela dívida. Deixa eu fazer um parênteses. É. Teodoro Marinheiro de Cima, porque tinha Marinheiro do Meio e Marinheiro de Baixo. Isso. As três eram dele ou não? Só de Marinheiro de Cima? Não eram as três. Só de Marinheiro de Cima. Marinheiro de Cima, pelo menos ficou registrado como Marinheiro de Cima, né? E, aliás, ele comprou 2 fazendas que eu descobri naquela ida a São Paulo. Era uma fazenda de 6.000 alqueires, chamada Marinheiro de Cima, e uma fazenda de 4.000 alqueires e pouco, que dava quase 12, as duas junto, chamada Fazenda Votuporanga. Essa foi uma descoberta muito interessante da Fazenda Votuporanga, porque quando se discute o nome Votuporanga, né, o Sebastião Almeida, de Tanabi, ele conta nos registros dele que ele foi convidado a procurar um nome para essa região e ele achou uma placa que ele fala carcomida pelo tempo, que estava escrito Fazenda Votuporanga. Quer dizer, poderia ser real e poderia ser uma citação, né? Um caos contado aqui. E era real. Possivelmente a placa estava lá mesmo, porque a fazenda se chamava Fazenda Votuporanga. Bom, então ele adquiriu essas 2 áreas e ele deu essa área em pagamento para Teodoro Willi pela dívida que ele tinha com a Teodoro Willi. Essa área e mais alguma coisa, porque ele também entrou em dificuldade financeira grande. A Teodoro Willi recebeu isso, a terra não valia muita coisa. Naquela época, a terra tinha terra aí que você trocava um sítio por uma mula boa de serviço, que puxava arado, puxava tudo, né? Uma riata por uma chacrinha. Tinha isso aí. A Teodoro Willi, como precisava do dinheiro, ela criou uma empresa chamada Empresa para Retalhar Terras, né? E mandou os engenheiros para cá, para dividir isso aqui em terras de 50 alqueires para baixo, né, para tornar mais fácil a venda, e contando que imigrantes, que eram meieiro, parceiro, que ele sabia que tinha um dinheirinho guardado e tal, poderiam estar comprando terra e abrindo uma nova área, né, uma área rural. Então agora, foi o que ele fez. Tem uma história também que esses muitos pagaram com a produção de café. Pagava, porque era em prazo grande, né? E as pessoas conseguiam pagar, porque caso contrário não teria condição devido à dificuldade que eles estavam passando, principalmente o pessoal do café, né? Então a Teodoro Willi veio para cá e com essa firma para retalhar terras e procuraram a pessoa mais importante que eu acho dos registros históricos, chama Pascoal Albanese, que era de Tanabi. Ele veio indicado por um amigo comum, né? Da família, não lembro se é Maldonado, dessa região aí, e eles procuraram o Pascoal Albanese e disseram o seguinte: olha, nós precisamos de uma pessoa daqui, que entende, que conhece, né? O Pascoal fazia o quê? Ele era agrimensor? Ele era... O que ele era? O Pascoal Albanese, ele inclusive fez o registro de nascimento de Votuporanga, está assinado por ele, escrevia muito bem, falava muito bem. E eu fui visitar o filho dele em Araraquara. E eu fiquei sabendo que ele era um sujeito letrado para a época. Vamos falar, letrado. Ele tinha estudado na faculdade técnica lá, Alves Penteado, em São Paulo. Então ele era um cara diferenciado. Alves Penteado é a FAAP. É a FAAP, que já era a maior faculdade naquele ano. E ele veio para cá, para Monte Aprazível. E diz o filho dele que o avô dele, pai da mãe, ficou louco dele vir para o sertão. Mas ele era um sertanista, ele queria desbravar essas coisas aqui. Ele veio para Monte Aprazível e de Monte Aprazível ele foi para Tanabi, né? Que eram as 2 cidades mais antigas da região aqui, né? E ele foi procurado para contratar pessoas. Inclusive Tanabi era comarca dessa região toda, né? A comarca era Monte Aprazível, município de Tanabi. Ah, tá. Passou depois a ser comarca de Tanabi também, mas era Monte Aprazível nessa ocasião. E eles procuraram o Pascoal Albanese e pediram para ele: olha, você facilita para a gente equipamento, as pessoas para ser contratada, coisa e tal. E ele passou a ser o interlocutor com os alemães que vieram para cá, né? E fizeram a divisão, mediram a fazenda, dividiram em área,
e tinha uma certa dificuldade para vender essas áreas, porque aqui era um sertão que os registros que nós temos de 1874, 1880, por aí, alguns do Instituto Histórico e Geográfico, outros do próprio Estado de São Paulo, estava citando aqui, terra ocupada por índios, outros, terrenos desconhecidos, né? Área desconhecida, isso estava no mapa oficial. Teve índio, né? Teve, eu não consegui chegar na questão dos índios, eu vi índio mais na divisa do Rio Grande aqui, tal, que alguma história eu peguei por aí. Mas aí o Pascoal Albanese falou para os alemães o seguinte, olha, por que vocês não doam um patrimônio? Aí os alemães indagaram para eles na sede da fazenda, que é nas Paineiras, era ali nas Paineiras. Também foi uma descoberta muito interessante que está no livro lá, a história. Espera um pouquinho, deixa eu entender. Não existia Votuporanga. Não existia Votuporanga. Mas os lotes já estavam sendo... Eles já estavam começando a vender. E aí ele montou essa sede... A fazenda Votuporanga tinha uma sede. Né? Que virou a sede. E eles vieram e ficaram lá na sede. Que tem aquela famosa foto com a bandeira nazista. Exatamente, aquela lá. Que é na rua das Paineiras com a Rio de Janeiro. Sim. É aquela esquina. Até hoje tem um comércio lá, uma venda afastada, porque o terreno ficou meio recortado. Eu fui na venda e conversei com eles, conversei com os antigos moradores, falou, não, tinha mesmo o paiol dos alemães lá, a cisterna, tinha alguma coisa lá, tal. Inclusive falava que era assombrado pelos alemães, tal. Eles me contaram bem hoje não existe a história. Mais nada. Não existe o terreno. O terreno está lá, no fundo da venda ali. Bom, aí o Pascoal Albanese falou o seguinte, olha, faz a doação do patrimônio. Os alemães, que patrimônio? Bom, vocês dão uma área de terra que pode montar ali, virar uma vila. Aí vai ter uma escola, uma padaria, uma farmácia. Uma igreja. Né? Pelo menos uma igrejinha. Para essas pessoas que compraram o terreno ter onde ficar. Né? Isso aí um dia qualquer pode até virar uma vila boa aí e tal. Né? E os alemães concordaram e fizeram a doação de 30 alqueires. Só para a gente localizar. Não tinha mais nada para frente. Aqui era o fim do sertão. Ou tinha... a cidade mais antiga que tinha aqui era Aparecida do Taboado. Sim, mas é depois do rio. Era, depois do rio, era Mato Grosso. Sim, aqui não tinha mais nada, era só Vila Carvalho. Estava começando a aparecer algumas coisas, a Vila Carvalho era mais destacada aí. Bom, e aí eles doaram, então... Eles doaram 30 alqueires, que é onde o patrimônio velho, que eles chamam, onde está a igreja e adjacências da igreja. Nossa, ali. 30 alqueires? 30 alqueires. Doou para quem? Para o novo patrimônio, para o patrimônio. Aí, eles falaram, olha, onde vai ser a sede do patrimônio? Né? Onde não vai ser a sede? E precisa de um nome. O Pascoal Albanese, ele procurou Sebastião Almeida de Oliveira, que era historiador, era do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo, e era um cartorário de Tanabi, né? E pediu para ele uma ajuda, para ele dar um nome. Ele já tinha dado nome em algumas cidades daqui da região. E aconteceu isso que nós já contamos aqui, eles pegaram um cavalo e vieram para o Espigão, onde está a igreja hoje, que lá é na Baixada do Córrego. Geralmente a sede das fazendas era perto dos córregos, para facilitar a água, tudo. E na vinda ele viu essa placa, Fazenda Votuporanga. Ele falou, o nome está aí. Esse nome aqui é um nome interessante. Deu outras alternativas. Os alemães aceitaram. O Pascoal Albanese aceitou. E ele já sabia o que significava Votuporanga ou depois que eles foram pesquisar? Aí o Sebastião Almeida viu que era Brisas Suaves, Buenos Aires, alguma coisa, sempre nesse sentido aí, sim, né? Podia chamar Buenos Aires aqui também, né? Aí os alemães concordaram e falaram, olha, então vocês localizam o lugar para fazer o lançamento do patrimônio. E eles vieram até aí onde era a igreja, que era um lugar alto, né? E marcaram aquela região ali para fazer o lançamento. Não tinha nada ali. Começaram a derrubar a mata. E marcaram para dia 8 de agosto de 1937, né, fazer a inauguração. E fizeram convite para todo lado, puseram placa nos caminhões, que já estavam andando por aqui e
Rio Preto e tal, já com as ofertas diárias. Vende-se uma fazenda no sertão do estado de São Paulo, né? E tal, bababá. Aí fizeram um convite, a firma era organizada, fizeram um convite para as pessoas e convidaram pessoas importantes da região toda e vieram para cá, inclusive representando a Teodoro Willi veio com o Solimão, que mais para frente ficou meio envolvido nessas questões de guerra toda aí e tal. Bom, e teve uma missa. Teve uma missa. E quem rezou a missa foi o padre Isidoro Cordeiro Paranhos, que veio para cá, rezou a missa às 3 horas da tarde, disse que a hora que terminou a missa, arrancaram o revólver, deram tiro para cima, então não tinha foguete. Tem essa história. Foi no tiro. Mas disse que teve churrasco, né? Teve churrasco, teve de tudo. Eles fizeram uma cabana bem grande ali, onde é a Praça da Matriz, para as pessoas ficarem hospedadas lá. Quem quisesse ficar lá, tem uma sombra, tal, um barracão. E deve ter sido um ato também já para vender os lotes, né? Exatamente. E ali eles já deram área para a prefeitura, área para a escola, tal, né? Foram reservando algumas áreas ali e fizeram também uma rifa para pegar um dinheiro, tal. E ali depois a Igreja Católica também estava presente e fez a capela, a primeira capela dali, né? E tem uma história interessante da igreja. A gente adianta, dando um pulo, vai, só para você ver. A hora que eles fizeram o lançamento ali era uma capela a Nossa Senhora da Aparecida. Então, ia ser Nossa Senhora da Aparecida. Quando fizeram a capela e foram fazer lá, a igreja deu de São Pascoal Bailão. Aí o povo arrepiou. Não, esse não. Mas quem deu esse nome? A igreja? A igreja. O bispo da época lá, né? E não quiseram. Passou um tempo, com essa discussão toda, e voltou Nossa Senhora da Aparecida. Mas tem a história registrada lá do São Pascoal Bailão, que realmente, tem documento, tudo, era isso aí. Aí a própria igreja tem esse nome aí. Bom, aí, o que aconteceu? Que a gente vê em Votuporanga. O pessoal que veio para cá era um pessoal idealista, um pessoal lutador. E a cidade começou a ter um crescimento bem grande. E chamar a gente para cá. Diz que o movimento era muito grande, de dia, de noite, carroça para lá e carroça para cá. Agora, viu, Diogo, veio muito empregado de fazenda que viu que era uma oportunidade. Meieiro, parceiro, arrendatário, né, que tinha um dinheirinho guardado, alguma coisa, viu a chance de vir para cá produzir o café, né? Família Compra chegou nesse tempo, os Marim, né? Muita gente desses que estão aí hoje, que a gente reverencia aí, os antigos moradores, chegaram nessa época, né? O Marim comprou ali da Praça São Bento até na rodovia, né? O Comer comprou a Fazenda Santa Terezinha, aqui perto do Córrego do Engano, em Alves Florense. E outros foram comprando terra. E a cidade começou a ter um desenvolvimento interessante. Você veja bem, em 42, nós estamos falando de 5 anos depois da inauguração, foi lançado o Aeroclube. Aí vem aquela pergunta, por que esse povo foi mexer com o Aeroclube nessa época? Eu comecei a pesquisar e vi que diversos aeroclubes eram dessa época. Mas por quê? Bom, aí veio a razão. A guerra estava para estourar. O mundo já estava conturbado da Segunda Guerra Mundial, foi em 45, né? O mundo já vinha conturbado. E o Brasil não tinha defesa aérea. E foi montado um comitê onde puxa vida, faltando a... que era dos diários associados. Chateaubriand. Chateaubriand. Mas o Chateaubriand veio depois disso. Não, em 42. O Chateaubriand, com a aeronáutica, criaram asas para São Paulo. Sim. E falaram o seguinte, as cidades que tiverem um aeroclube, nós vamos doar um avião. Mas viu, Diogo, quando montaram o Aeroclube aqui, era um clube social, né? Era um clube social. Clube social, não era um clube de piloto. Era a única sede que tinha. Onde que era o baile de carnaval? No Aeroclube. Mas não tinha avião, não tinha curso de piloto. Não, o curso começou depois. Depois. E aí, o primeiro
brevet foi por irmão do Aguinaldo de Oliveira. Não estou lembrado do nome dele aqui agora, mas tem o registro aqui. Não dá para lembrar todos os nomes, né? E aí veio o avião, um Paulistinha, entregue para o Aeroclube de Votuporanga, e não parou mais. Nós acabamos, o Aeroclube nosso é reconhecido em todo o estado de São Paulo, todo o Brasil, pela qualidade dos pilotos que treinam aqui. Então, nós temos muito piloto vindo aqui treinar. Não tem divulgação. Eu já falei para eles, gente, conta para os outros que aí existe um aeroclube, que é um aeroclube reconhecido por todos, né? Mas nós estamos aqui, tá no aeroporto tão longe da cidade, coisa e tal. Mas nós temos muito aluno do Brasil todo estudando aqui em Votuporanga. O Celso Zanazzi esteve aqui e ele foi presidente do Aeroclube. E ele disse que vem gente de Manaus, do Mato Grosso, vem do Brasil inteiro, né? Eu acho sempre que a população tem que ter conhecimento disso aí, porque isso valoriza muito, né? Dá uma moral, você fica mais de queixo erguido, lá tem um aeroclube e tal. Isso é importante. Ô, Diogo, vamos voltar. Em 42. Estou falando que 5 anos depois já tinha o Deixa eu te perguntar, você disse que foi feito um registro em Alves Florencio, é isso? Foi. Como que é isso? Registrar o quê? As igrejas têm um livro chamado Livro Tombo, que é um livro de registro das atividades dos padres, das igrejas. Como o padre veio para cá e era um evento interessante, estava lá o padre Isidoro Paranhos, né? Eles, aliás, o aeroporto nasceu em 42, 52. Vamos corrigir, 52. O padre Paranhos, então... Não, mas eu acho que em 42 já tinha o aeroclube, mas era um clube social. Foi na década de 40. Bom, então foi o seguinte, o padre Isidoro fez um registro. Quer dizer, quem fez o registro, na realidade, foi o Pascoal Albanese, assinou embaixo. Então ele parou aos 8 dias de agosto do ano de 1937 e tal, foi lançado o Patrimônio de Votuporanga, com uma festa, missa, uma ata. Estiveram aqui fulano de tal, prefeito de Itanabi, fulano de tal de São José do Rio Preto, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Depois muitos assinaram essa ata. Tá lá no livro. Então, Votuporanga tem um registro de nascimento, coisa rara entre as cidades. Né? E por que Álvares Florencio? Porque Álvares já existia e o centro da Igreja Católica era lá, aqui da região. Era ali que os padres registravam as coisas. O padre vinha periodicamente, né? Rodava aí periodicamente. Quer dizer, não tinha um padre em cada cidade? Não, ainda não tinha. Depois da inauguração, com a capela, e veio o padre para cá. Foi por isso que tem um registro, mas um registro interessante, porque você tem um documento da época, né? Com as pessoas? Com as pessoas, muitas delas, e registrando o que ocorreu naquele dia. Então, isso já facilita você começar a história da cidade. Ô Diogo, Votuporanga passou a ter esse boom aí, né, do começo. Então, qual o motivo? A terra era fértil, a localização? Olha, o principal motivo de Votuporanga ter um crescimento acelerado foi a chegada da ferrovia. Em 1945, a ferrovia chegou aqui. Né? E a ferrovia ficou estacionada aqui por 5 anos. Mas antes disso também ficou estacionada em Rio Preto. Em Rio Preto. Então, e deu grande impulso em Rio Preto e deu grande impulso em Votuporanga. Rio Preto ficou 12 anos estacionado lá, que deu o boom. Né? E aqui em Votuporanga, o que aconteceu? Eles chegaram em 45, pararam ali. Daí para frente, era caminhão que ia buscar mantimento, gado, coisa e tal, e trazia para Votuporanga. Votuporanga passou a ser o centro desse sertão aqui, do estado de São Paulo, desse noroeste paulista. Né? Então, atrás da vinda da ferrovia, ver Matarazzo, Anderson Cleito, Dias Martins, J. Veríssimo, Sambra, quer dizer, grandes empresas vieram se instalar aqui em Votuporanga. Depois veio o Mercadão. O Mercadão era o shopping da época, né? Sim. Que vinha atrás da ferrovia. O Mercadão era uma coisa particular, né? Era particular. Uma empresa de São Paulo que vendeu agora, na época do Juninho Marão, que vendeu para a prefeitura. Agora, essas empresas, você falou, Matarazzo, Anderson Cleito, Samba, eles...
qual que era a função deles? Eles faziam o quê? Eles beneficiavam o algodão? Como que era? O que que era? Olha, a Anderson Cleito, o Matarazzo, tal, beneficiava o algodão, que era o principal. E aqui era grande produtor de algodão a região. Era produtor de algodão. E o Dias Martins, J. Veríssimo, era atacadista. Eles compravam e distribuíam, né? Tanto comprava como vendiam. Comprava Aí, dos produtores rurais, mantimento e tal, e vendia, né? Até a J. Veríssimo, por exemplo, eu conversei com o seu Domingos Magalhães, que foi o primeiro gerente da J. Veríssimo. Ele estava em Nova Granada, e a J. Veríssimo estava vendendo para cá farinha de trigo, que era uma cota das prefeituras devido à guerra, né? Então tinha uma cota X para a prefeitura distribuir. E com a vinda aqui, chegada da ferrovia e tal, eles vieram para cá, vieram de carroção de boi, na época, e montaram a J. Veríssimo aqui. Pera um pouquinho, deixa eu entender esse negócio da farinha. Entregava para a prefeitura e a prefeitura fazia o quê? Vendia isso? Não. Ou distribuía gratuitamente para a população? Olha, eu acho que ela fazia uma cota, vendia. Ah, tá. Vendia. Mas ela controlava a quantidade que podia ser entregue, né? Sim. Então tinha uma cota de cada pessoa, uma padaria tinha mais, outro. Sim, Eles tinham um registro disso aí. Porque muita coisa no tempo da guerra, o açúcar, farinha, o óleo e tal, acabou sendo cotas, porque não tinha a vontade para distribuir, né? Então o seu Domingos disse que vieram de carroção de boi, entregaram a cota de farinha aqui, e ele já ficou aqui para montar uma firma da J. Veríssimo, que ficou ali na rua... Como é que chama? Amazonas com a... Não, é na... O que é que passa ali na Praça São Bento, lá de baixo ali? Na Praça São Bento. Sim. Ali quase na Amazonas. Itacolumi? Não, a outra. Tietê, Tibagi? Tietê. Então, é a Tietê e depois da Tietê, qual que é? Esqueci o nome. Bom, Foi ali. Que mais para frente a gente conversa com dados na mão, né? E eu sei que a cidade teve um desenvolvimento muito grande. Por exemplo, em 45 também, 46, já um núcleo de pessoas daqui procuraram o prefeito, que era o João Leite na época, para montar uma Santa Casa, já pensando na saúde da população, coisa e tal, né? E Votuporanga devia ter 2.000 habitantes. Tinha, e a maioria na área rural. Né? Para você ver a dificuldade, contar uma história interessante, que foi me contada por um médico aqui, o Dr. Gerosa. Disse que ele chegou aqui, primeiro médico, branquinho, tal, roupa branca, tal, e falou, eu sou o doutor. Né? Aí ele estava lá, não tinha cliente, apareceu um proprietário rural lá. Falou, o senhor que é o doutor? Sou eu. Sabe o que acontece? Minha mulher não está boa. Eu já fui na farmácia do fulano, ele não está lá. Eu fui na farmácia do Galo, ele não está lá. Aí pode ser o senhor mesmo. Ele falou, tá bom, eu vou lá com o seu, ué. Mas porque é o seguinte, os farmacêuticos eram médicos. Exatamente, eles estavam acostumados, quem resolvia a situação era o farmacêutico, né? Ele me contou isso aí. O doutor Gerosa foi o primeiro médico a chegar a Votuporanga. Chegou aqui. E aí depois... Não, ele veio já para Santa Casa, né? Vamos ver esse negócio direitinho, para a gente não falar alguma coisa aqui em cima, mas me parece que foi sim. Bom, ele foi um dos primeiros. Teve depois outros pioneiros aí, né? Que vieram aí, casa de saúde, mas não sei o que e tal. Cresceu muito a saúde aqui, né? Antes era o posto de puericultura, que era aqui na esquina da fundação. Sim. Ali, que depois foi doado para a fundação, né? Porque foi o doutor Gerosa que... Foi o doutor Gerosa, o doutor Salgado, que cuidava lá do puericultura. Foi o Salgado. Acho que foi o doutor Salgado, né? Ele que... Então, foi essas coisas que aconteceram. E outra coisa. Nós tivemos também a sorte de ter uns prefeitos muito ativos e em busca do interesse da cidade, né? Porque nós não tínhamos energia elétrica, nós não tínhamos a Santa Casa, nós não tínhamos telefonia, nós não tínhamos água e esgoto, nós não tínhamos educação, né? As escolas que nós tínhamos aqui são as escolas isoladas, se chamava, a maioria funcionava em fazenda, né? Alguns núcleos de escola aí. Então esse pessoal logo foi atrás do primeiro grupo escolar, depois veio
na educação Isso é veio... a época do João Leite. Exato, começou na época dele, porque ele foi prefeito 2 vezes. Então, ele teve uma atuação. O João Leite, Capitão Almeida. Capitão Almeida, por exemplo, ele se preocupou com a documentação da área que estava no nome dos alemães, e essa documentação foi apreendida pelo Banco do Brasil, ordem do governo, porque quando afundaram os navios alemães na guerra, o governo de Getúlio Vargas fez o seguinte: bloqueia-se os bens das empresas alemãs, italiana e japonesa. Bloqueia que eles vão pagar a despesa dos navios que eles afundaram. Ah, foi por isso? Foi por isso. Porque afundaram 100 navios brasileiros na segunda. Porque tem uma história. Quando eu fui escrever aquele livro meu de verbetes, eu fui pesquisando que teve um juiz, alguém de Itanabi, que tentou pegar os lotes dos moradores, dizendo que aquelas áreas, aqueles lotes, aqueles imóveis, tinham sido confiscados porque os alemães tinham perdido a guerra e não sei o que, tal, tinham sido confiscados. Então, foi o seguinte, como eles bloquearam, antes da questão da guerra lá, como eles bloquearam os bens, apareceu um movimento que ficou muito conhecido, dos grileiros. Apareceram os grileiros aqui, com uma documentação antiga dizendo, ó, a terra é nossa. Essa terra aqui não era dos alemães, não, essa terra era nossa. E nele estava envolvido o juiz de Monte Aprazível. Monte Aprazível. E vieram aqui alguns caras da captura, andaram dando uns tapas nos... Muita gente teve que pagar de novo. Pagou por receio, por medo, né? Porque, na realidade, os alemães, a documentação deles era uma documentação... Quer dizer, muita gente pagou 2 vezes. Muita gente pagou pelo receio, porque a brutalidade e tal, né? E nós tivemos um advogado aqui... Deixa eu fazer um parênteses. Você falou captura. Quem era a captura, né? Vamos só esclarecer. Era uma espécie de uma polícia paralela, né? Uma polícia paralela, mas ligada ao governo, né? E eles eram maus. Mal, bruto, porque aquele tempo era o seguinte, olha, lá na cidade, Votuporanga, tem um sujeito bravo lá. Manda captura. Matador, ele faz isso, ele faz aquilo, manda a captura lá. Captura esperava ele estar num bar de grande movimento, catava ele lá, batia na frente de todo mundo, ele largava de ser bravo. E já prendia ele também, falava, esse é o bravo, é o bravo. Então, como tinha a ordem judicial e tal, aí você está falando de um advogado aqui. Um advogado, doutor Felizardo Calil, que depois foi juiz, desembargador, entrou nessa parada a pedido de alguns moradores de Votuporanga, que eu tenho ali também registrados. Defendendo os moradores. Defendendo os moradores. Felizardo Calil morava numa casa de aluguel. Quando ele foi para São Paulo para ver isso aí, os caras foram na casa dele, puseram os móveis dele tudo na rua, casa de aluguel, que ele, nem era dele. Puseram tudo na rua para mostrar que eles é que mandavam, né? Mas o Felizardo Calil chegou em São Paulo, fez uma defesa muito bem feita e levantou muitos documentos e foi demitido o juiz de Monte Aprazível, que estava envolvido com os grileiros também, para pegar essa área toda. Então, o Felizardo Calil foi muito enaltecido pelos grandes jornais, Folha da Manhã, Folha de São Paulo, Estadão, como um advogado que conseguiu resolver essa questão do grilo. Mas não teve morte, essas coisas? Não Só teve agressão. Não teve. Agressão e a pressão para que os caras pagassem, alguns pagaram. Alguns pagaram. Então, a cidade sempre teve gente lutando a favor dela, né? Isso foi muito importante, porque ninguém... Por exemplo, nós tivemos uma luta muito interessante da Santa Casa. Os bens estavam presos. E o pessoal queria montar uma Santa Casa aqui. Os bens da Teodoro Willi. Falaram com o João Leite. O João Leite pediu para o Banco do Brasil, que era o agente do governo onde estavam os bens, que doasse uma área para a Santa Casa. E eles doaram aquela área que está a Santa Casa lá. Não lembro o tamanho da área. Bom, tudo bem. Então nós já temos lugar, lançaram a pedra fundamental, coisa e tal, papapá. E os produtores, os que tinham comprado terra, além das dificuldades, como não estava no nome deles ainda, porque os bens estavam presos, eles não conseguiam financiamento bancário. Então o capitão Almeida foi para São Paulo porque o governo pôs à venda
essa área daqui. E conversou lá, que ele tinha um conhecimento anterior com a Companhia Melhoramentos. Para a Companhia Melhoramentos entrar nesse leilão e comprar essa área aqui. Que a Companhia Melhoramentos fazia loteamentos. É. Então a Companhia Melhoramentos comprou da Santa Casa até na ferrovia, aquela faixa lá. E fizeram aquele bairro, né? E também ficaram encarregados de passar todas as escrituras da área total aqui para regularizar essa situação, né? E aí a Companhia Melhoramento chegou aqui e viu lá, doação da Santa Casa. Santa Casa pequenininha, uma baita de uma área. Falou, não vão dar isso aqui não. Começou uma briga dura, pelo jornal até, além da justiça, pelo jornal. Então, a Companhia Melhoramento chamava o pessoal da Santa Casa de grileiro, porque eles tinham pego muita terra que não precisava. E o Gerosa, Dr. Gerosa, e mais o pessoal da diretoria, chamava eles de estelionatário, porque não queria entregar aquilo que estava combinado. E o pau comeu, e no fim o próprio prefeito, né, Capitão Almeida, entrou nisso, ficou até numa situação meio complicada, mas acertou essa situação, né? E aí aconteceu desdobramento disso. Você sabe que Votuporanga não tinha iluminação. Onde tinha iluminação? No cinema. Porque tinha um motor para passar o filme, então em volta ali do cinema, em mais alguns lugares que tinha um gerador, né? Tinha luz. E o Amadeu Fava, tio do Gustavo Fava, conseguiu uma concessão para fornecer energia elétrica aqui. Ficava ali, o motor dele ficava onde é Laçom, do nosso amigo aqui. Tem até hoje uma estrutura lá Santa Catarina, do motor, na rua Santa Catarina. E quando os alemães, a Companhia Melhoramentos, comprou aquela área, o que ela fez? Ela importou 2 motores grandes alemães para gerar energia lá na região da estação. E a planta deles lá, tudo indica pela planta que eles queriam fazer uma cidade ali. Porque o grande tacado era a ferrovia. Esse era o grande chamariz, o grande fator de desenvolvimento. Ficava longe do centro. Então ali onde é o campo da ferroviária, ali está escrito na planta deles, matriz da Igreja Católica. E tem, inclusive, quando você vai chegando na estação, para a direita, 2 pistas. 2 pistas. Que chega até ali ia ser a matriz. Já fizeram a escola. A energia elétrica estava lá. Mas já tinha igreja matriz aqui? Tinha aqui. Ele queria fazer outra matriz. Quer dizer, eles queriam fazer uma separação. Separação. Né? Eles eram separatistas. Eles, aparentemente. Aí criou um problema danado, porque, veja bem, o bairro ia ter a energia elétrica e a cidade não. Porque a cidade de Amadeu Fava não tinha bala para fazer isso tudo aí. Agora, viu, Gil, você falando do negócio da Igreja Matriz, a Igreja Matriz teve alguns problemas. O Osório Casado disse que a Igreja Matriz chegou a ser cogitada a ser na Praça São Bento. Diz que o Marim doou e ali na Praça São Bento ia ser a Igreja Matriz. Aí a população não deixou... Quer dizer, a Igreja Matriz foi disputada por... Eu ouvi também, eu não chequei, não consegui checar essa situação. Só ouvi também essa história aí, né? Mas eu não ouvi... A história eu sei que existiu. Eu não registrei porque eu fiquei em dúvida. E eu queria fazer um livro que tivesse ali o preto no branco, né? Mas aí, você vê, a energia elétrica criou um problema danado, porque... Aí o que o prefeito da época fez? Acho que foi, não me lembro, não vou falar agora para não. Foram lá e conversaram com a Amadeu Fava e a Companhia Melhoramentos comprou essa concessão para poder estender energia até aqui. Entendi. E aí, onde que deu problema? Primeiro saiu uma notícia muito grande com aqueles 2 motores alemães aqui, né? Votuporanga tem energia sobrando, tem isso, porque no Brasil não tinha energia sobrando em lugar nenhum, né? Aqui tem energia sobrando, queimou o motor, os caras não consertaram. Aí começaram a apagar a luz às 10 horas da noite. Então todo mundo saiu de lanterna e vela
Porque... E aí os bares ficavam sem gelar, sorveteria, tal, aquele problema. E o povo começou a se revoltar, se movimentar para isso aí. Foi quando a prefeitura foi e comprou. E ficou ela com a distribuição. Né? Ela com a distribuição. Depois veio a CESP, que para fazer aqui. Primeiro de tudo, como tinha concessão local, quando o Estado falou assim, ó, nós vamos montar aí uma energia que vem lá do Paranapanema, não ia pegar Votuporanga, porque Votuporanga tinha a central. Entendi. De distribuição. Foi uma luta, tudo para acertar. Isso aí é muito interessante. Da telefonia também. A telefonia precisava... Era a Companhia Telefônica Rio Preto. A Companhia Telefônica Rio Preto estava com a energia até Tanabi. Falou, olha, eu preciso de 400 postos para chegar até Votuporanga. O comércio se reuniu, os proprietários rurais compraram os postes, puseram para chegar a telefonia até aqui. Né? Então, a telefonia... chegou por aqui mais ou menos 47, por aí. É mesmo? Já conseguiram fazer uma ligação interurbana aí e tal. Depois tem os registros, o crescimento da área da telefonia, até que no tempo da Revolução veio o telefone internacional. O telefone internacional, nós temos um registro interessante, que a Silvia, que é arquiteta, a Silvia... Sim. Você sabe, a Silvia. Ela estava nos Estados Unidos. Então, o pai dela ligou para ela lá. Foi a primeira ligação que houve. Estava o pai, a avó, todo mundo falaram lá no Rotary Club dos Estados Unidos. Ela estava lá aceitando. Ô, Diogo, tem muita coisa interessante aí. Ô, Diogo, agora, vamos voltar... Quando que a estação de trem chegou a Votuporanga? Não, o trem chegou em 45. Aqui em Votuporanga. Aí depois fizeram a estação. Daí uns tempos. Então o trem parava aqui. Parava aqui. Tinha o retorno e voltava. Voltava. Tá. E era a vapor. Óleo diesel. Óleo diesel? Diesel. Mas teve a vapor aqui também. Eu acho que sim, porque tinha caixa d'água, tudo, né? Tinha muitos lenhadores aqui tinha. Mandavam, né, pra tal. Realmente, tinha. Sim. E aí a estação foi feita em 50 e tarará. 50 e pouco. Tá. E isso deu grande... E aí, quando é que... Você lembra quando que continuou a estrada de ferro? Então, foi 5 anos depois que ela continuou. Para Fernandópolis. Porque o sonho comercial do estado de São Paulo, de todo mundo, era chegar em Cuiabá. Era atravessar para lá. Né? Tanto que o Euclides da Cunha, que acabou herdando o nome da rodovia aí, né? Em 1902, o Euclides da Cunha, que era um escritor, sim, trabalhava para o jornal Estado de São Paulo, mas trabalhava para o governo também, ele escreveu o seguinte, que se quisesse, fala assim, o país só não faz se não quiser, o Estado só não faz se não quiser, e o Brasil também. A ligação rodoviária com Cuiabá, se fizer, a partir de Jabuticabal, uma estrada muito larga, de 8 metros de largura, né? Os carros eram pequenininhos, nem sei se tinha carro nesse tempo, e que não tinha. Que o único problema era elevar onde tinha os atoleiros e atravessar o Rio Grande, o Rio Paraná, que tinha 300 e poucos metros. 300 e poucos metros. Mas que daria para fazer, com o exército, tal, daria para fazer. E que ia abreviar muito a viagem. Uma viagem de Jabuticabal a Cuiabá ia fazer tão somente em 10 dias. Rapidinho. Era rapidinho. Um cisco para chegar até lá. E ele veio batendo com isso, e quando fizeram a rodovia, um deputado chamado Ademar de Barros também, mas é de Olímpia, não é o Ademar Pereira de Barros, deu o nome, ele que indicou o nome de Euclides da Cunha para a rodovia. Foi Ademar de Barros. Foi, que era de Olímpia. Sim. Que era para pôr o nome de Euclides da Cunha. Então, porque o sonho era esse, tanto que tinha a estrada boiadeira, tinha algumas coisas, sempre foi pensando em atravessar, né, para lá. Porque era um centro comercial afastado, mas era uma cidade antiga, uma cidade que já estava, que era
dinâmica para comércio, né? E para ir para lá, o paulista descia até lá na Sete Quedas, lá, na Foz do Iguaçu, e ali atravessava para Cuiabá. Nossa Senhora, era atravessava assim? lá para Cuiabá. Nossa, era meses de viagem. Era, aí ia ficar só 10 dias a viagem. Ô Diogo, vamos voltar para Votuporanga. Tem algumas histórias que eu não sei se você registrou, se você lembra, desculpa se eu tiver. Mas teve algumas brigas aqui, uma delas que eu li foi o calçamento ali em frente à igreja. O prefeito punha, o povo tirava. Você sabe dessa história? Foi na época que o prefeito era o Nabuco, né? O Nabuco queria fazer o jardim. E aí a cidade ficou dividida. O Frei chamava Frei Benjamin. Então, falava assim, queremos Benjamin, não queremos jardim. E outro, queremos jardim, mas não queremos Benjamin. E chegou até num impasse. Mas pera um pouquinho, deixa eu entender. Ele queria fazer o jardim na frente da igreja. Queria fazer a praça ali. A praça. E o Benjamin não queria? Benjamin não queria. Ele queria fazer ali a casa paroquial, mais algumas coisas lá. Tal. Construir ali. Ele não queria. Ele achava que era que nem os caras falam lá no sertão, o dono da rodoviária, que era dono de tudo. Então, o que aconteceu? Numa das procissões que teve, quando chegou a procissão, a prefeitura estava acabando de fazer os canteiros. Eles incentivaram o povo a destruir o canteiro lá. Aí, a Câmara pegou, ele falou, Frei Benjamin, eu tenho até uma carta dele, pro Dalvo Guedes. Ele falou o seguinte, olha, vocês não são católicos, vocês são ateus, eu vou excomungar todos os vereadores. Ele tinha ganho um título de cidadão, ele não excomungou, mas o vereador tomou o título dele. A briga era feia. A briga era feia. Outra briga do Nabuco, não sei, outro impasse do Nabuco, foi a concha acústica também, né? A concha acústica. Fez ele brigar com o Dalvo na época, porque o Dalvo era um prefeito indicado pelo Nabuco, né? Sim. O Nabuco tinha sido prefeito, ele comprou aquela área, né? Que era a prefeitura ali. Era a prefeitura ali. Destruir, derrubar a prefeitura. Aquilo ali é um absurdo. É aquela briga política que um fez, outro desmancha. A prefeitura foi em 1948, acho. Ali foi feita a prefeitura, era um sobrado, em cima funcionava a Câmara, embaixo a prefeitura. Era a única cidade aqui do sertão que tinha um prédio daquele lá, prédio de prefeitura. Em 61, o Nabuco derrubou para fazer a concha acústica, que era um buraco no chão, uma arquibancada pequena ali, né? E um palco. E o palco. Quer dizer, teria outros lugares para fazer, mas ele pegou e derrubou o prédio. Então foi quando a prefeitura foi para lá onde está na Rua Pará, porque ali era a escola. Que depois virou o Zenir. O Zenir Coelho Zetune. Era o Zenir ali, e o Zenir passou lá para baixo, na Rua Pará, mas para baixo lá. Então foi em 61 essa troca aí. Ele derrubou a prefeitura e fez a concha acústica. Mas nesse negócio de derrubar a prefeitura, o Dalvo entrou e cercou de arame farpado para não fazer, que ele achava absurdo. Ele falou que ele não acreditava muito. E ficou anos aquilo lá. Eu era garoto e eu lembro, aquilo lá ficou cercado sem nada, né? Então, ficou sem. E aí o Dalvo começou a fazer um tratamento de esgoto, onde hoje é Jabuticabeira. E o Dalvo tinha feito um projeto para puxar água do Rio São José dos Dourados. Estava pronto o projeto do Dalvo já, ia servir água para Valentim, para outras cidades aí, porque era bastante água que vinha de lá para cá. Estava tudo pronto. Nabuco entrou, também encerrou. E o Dalvo tinha feito, estava começando a fazer o tratamento de esgoto, o Nabuco também acabou com o tratamento de esgoto dele. Então, era assim. E ó que eles eram parceiros. Era parceiro, né? Ele tinha sido parceiro. Então tinha esses eventos aí na cidade e tal. E tem uma coisa que eu lembro muito, você chegou para mim um dia e falou assim, puxa vida, como a cidade é ingrata. O Andrezinho comprou e doou o aeroporto e vocês não puseram, a prefeitura não tem nada para o André, né? Eu
tinha me alertado disso já, porque o Vanderlei Passoni, ele sempre falava assim: eu vou deixar uma herança aí, uma é a Casa da Agricultura, outra é a escola tal, mas por quê? Porque essa eu não achei, que me interessava muito, mas não consegui achar. Existia uma lei do governo que você não podia comprar alguma coisa da prefeitura. Tal. Então a prefeitura passava para outro e o outro passava. Então você veja bem, a prefeitura passou a área do aeroporto para o André, comprou no nome do André. Quer dizer, o André não comprou. Ele não comprou. Ele era um funcionário da prefeitura. Sim. Então passou para ele poder passar para o Estado. Entendi. Então isso tem muitos outros... Ele não é tão herói assim. Não, chamaram ele, vem cá. Laranja. Eu vou passar o terreno por ser laranja. Laranja. Você vai passar para lá. Então foi isso que aconteceu em diversos bens que hoje é do município. Diogo, parece que não, mas já estamos conversando há 1 hora. Nossa Senhora. E muito obrigado por você ter vindo, nosso tempo terminou. E foi muito, muito legal essa conversa. E elucidativo, porque muitos detalhes aí eu não sabia. E eu acho que muitos votuporanguenses não sabem. Muito obrigado por você ter vindo. Zé, eu que agradeço essa oportunidade, porque nós dois interessamos pela história. Você já fez um livro de história que eu pude, de certa forma, contribuir. Você fez uma homenagem para mim, que eu nem precisava, por causa disso aí, era muito pequena, né? Você pôs lá o Dioguinho, graças ao Dioguinho, né? Mas não é bem assim. Então, hoje, o que aconteceu? Esse livro, quando eu terminei o livro, era setembro de 2020. O prefeito era o João Dado. Eu passei o livro para a prefeitura, os direitos do livro, para a prefeitura poder editar, senão ela não podia editar. E logo na outra semana eu fui para o hospital e só saí 50 dias depois. Quando eu saí já era o Jorge Seba, o prefeito. Então esse processo ficou sem pai e sem mãe durante um determinado tempo, então até hoje não editaram esse livro. Eu vou marcar com o Jorge, eu esperei um tempo, porque... Você sabe, você já fez, você chegou para mim quase chorando, falando que você ia rasgar tudo, jogar fora seu livro. Você sabe, essas trombadas que a gente dá por aí, às vezes a gente valoriza demais os nossos negócios, os outros não valorizam, então você não sabe o que está acontecendo, né? Mas eu vou procurar o Jorge é muito amigo meu, trabalhamos juntos. E se tiver algum impedimento por parte da prefeitura, eu vou pegar de volta, né? Aquela sessão de direito e vou eu mesmo editar isso aí. Vamos tentar editar isso. Para fazer, porque vale a pena. Não é porque eu fiz, eu queria que ficasse a história registrada aí. Agora tem mais pessoas levantando os dados aí também, então você pode até ser complementado alguma coisa. Claro, claro. Mas o livro chama Uma Semente Bem Plantada, né? Vamos fazer essa onde a brisa sopra o progresso. Então, é isso aí. Tá bom, Zé? Muito obrigado para você. Muito obrigado e espero que esse livro seja editado. E mais alguma discussão setorizada de alguma das conquistas de Votuporanga, alguma coisa, estou à disposição sua. Tá, muito obrigado. Bem, esse foi o meu amigo e historiador, né? O Diogo Vicentini, que esteve aqui contando a história de Votuporanga, esclarecendo vários detalhes. Muito legal. E assim nós encerramos o nosso Baú de Votu dessa semana e voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Muito obrigado pela audiência e até a semana que vem.